subhanahu wa ta'ala disse no Surah Al-Ma'idah: Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila. Ó vós que credes, temei Allah e buscai os meios para chegar a ele. Então, at-tawassul significa buscar os meios para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala, para estar próximo a Allah subhanahu wa ta'ala, para estar perto de Allah subhanahu wa ta'ala. O intermédio, certo? Só que esses meios, às vezes, tem meios lícitos e às vezes tem meios ilícitos. E por isso que a gente precisa falar desse assunto, porque é um assunto importante. Na aula passada, a gente falou sobre shirk, a gente falou sobre idolatria. Explicamos que idolatria tem maior e tem menor. Pode ser que tenha algum tipo dos meios que a pessoa vai buscar para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala, que é considerado shirk. É por isso que a gente precisa entender sobre esses meios. Esses meios que a gente precisa tomar para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Vou citar aqui, irmã. Eu vou dar pausas, inshallah, porque tem pessoas às vezes entram na sala e eu preciso admitir, aceitar a entrada deles. Então, a gente precisa buscar os meios para chegar perto de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso chama o quê? At-tawassul. De novo, at-tawassul. At-tawassul significa buscar os meios para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Para nós chegar perto de Allah subhanahu wa ta'ala. Para que a gente esteja próximo de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surah Al-Ma'idah: ó vós que credes, temei a Allah e buscai os meios. A gente falou que os meios, às vezes tem meios lícitos, às vezes tem meios ilícitos, às vezes tem meios que podem ser idolatria, então a gente precisa entender quais são os meios que a gente deve tomar para chegar perto de Allah subhanahu wa ta'ala, para que Allah subhanahu wa ta'ala nos considere entre os awliya, por exemplo, os aliados de Allah subhanahu wa ta'ala, os virtuosos. Quais são esses meios? Primeira coisa, a gente precisa falar sobre os meios que são considerados como idolatria. No tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muitos dos incrédulos, e olha a filosofia deles, porque hoje em dia muitas pessoas fazem a mesma coisa e acham que estão fazendo certo, enquanto isso era considerado shirk no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando falava com alguns dos incrédulos, no tempo dele, eles diziam que ma na'buduhum illa liuqarribuna ila Allah zulfa. O profeta Muhammad fala com um incrédulo sobre adorar os ídolos, estátuas, e o incrédulo responde dizendo: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. O Muhammad está entendendo errado. O Muhammad, você está entendendo a nossa filosofia de uma forma errada. A gente não adora os ídolos. Não, a gente adora os ídolos para que a gente chegar perto de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque esses ídolos vão nos aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. A ideia não é adorar os ídolos em si. A ideia é adorar o Criador de todo mundo. A ideia é adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah narra a fala deles no Coran, capítulo Az-Zumar: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Somente adoramos a eles, os ídolos, estátuas, para nós aproximarem de Allah, glorificado seja. E Allah subhanahu wa ta'ala considerou isso como shirk. Esse meio é um meio errado. Esse meio é considerado idolatria. Você não pode tomar esse meio. Você não pode falar: eu vou fazer estátua ou ídolo de um santo, de um virtuoso, e vou adorar esse ídolo para esse ídolo me fazer chegar perto de Allah subhanahu wa ta'ala. Não. Isso não é permitido. Não é permitido. Esse meio, se sua intenção e chegar a Allah subhanahu wa ta'ala através desse meio, adorando esse meio, isso não é permitido. Até Allah subhanahu wa ta'ala, no Coran, no Surat Nuh, capítulo Nuh, explica sobre as primeiras raízes da idolatria. E Allah subhanahu wa ta'ala fala que a ideia disso foi que as pessoas começaram a fazer imagens dos virtuosos, certo? Essas imagens só para... o início era só para lembrar eles de Allah. Eu vou fazer a imagem daquele virtuoso ídolo, não vou adorar o ídolo. Somente ele vai me lembrar de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando olhar esse ídolo, eu vou lembrar como que era virtuosa essa pessoa, eu preciso adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Somente um segundo. Perfeito. Então, para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Depois, o que aconteceu? Começaram a adorar os ídolos. Falando: não, vamos adorar os ídolos também porque eles vão nos aproximar de Allah. O que eles dizem? Dizem que eu não posso chegar diretamente ao rei. Eu não posso chegar diretamente quem tem nível alto, autoridade, sabe? Se você quer falar com o presidente, você não vai falar diretamente com ele. Você tem que ter uma escala, você tem que, sei lá, falar com o ministério, tem que falar com... Enfim, essa é a mesma ideia deles. Falam: a gente não pode chegar diretamente a Allah. Temos que ter um intermédio. E então, esse intermédio permitido ou não é permitido? Não, com certeza não é permitido. Então, Allah nos ordenou tomar os meios, intermédios. Certo? A gente já vai explicar o que é intermédio permitido, o que é intermédio não permitido. Intermédio não permitido: adorar outra pessoa além de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou chegar nos túmulos dos virtuosos, por exemplo. Ou as pessoas que faleceram. E você faz
duá diretamente para eles, pedindo eles, por exemplo, resolver seus problemas, ou esse também não é permitido. E acontece muito. As pessoas vão até os túmulos e se direcionando às pessoas falecidas nesses túmulos, seja santo, seja o que for, e dizem o quê? O que dizem? Ou fulano me dá filho, ou fulano, minha esposa não está grávida, ou fulano arruma minhas condições. Não, isso tudo é shirk. Esses meios não são permitidos. A mesma coisa que algumas pessoas fazem hoje em dia, que vai lá perto dos túmulos, e dos túmulos dos santos para pedir eles ajuda, tudo isso não é permitido. São meios ilícitos, que são considerados como idolatria. Ou, por exemplo, sabe, degolar ou sacrificar um animal. Porque às vezes as pessoas fazem isso e dizem, não, a gente faz isso por Allah. A gente faz isso por Allah. Só que quando você vai ver a forma que eles fazem isso, como que eles fazem? Ele vai na frente de um ídolo, por exemplo, e degolar aquilo. Ou vai degolando aquilo, sacrificando aquilo em nome de outra pessoa que não seja Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou a não consumir aquilo que foi abatido ou sacrificado por um nome que não seja o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, certo? Então todos esses meios são meios ilícitos, são meios que é considerado shirk. Você não pode falar para mim, eu vou chegar a Allah, vou estar próximo de Allah subhanahu wa ta'ala, fazendo aquilo, tomando os virtuosos como intermédio entre eu e Allah subhanahu wa ta'ala. Vou adorar os virtuosos como intermédio entre eu e Allah subhanahu wa ta'ala. Não, isso tudo não é permitido. Allah nos ordenou tomar os meios, mas não esses meios. Então, para que a gente resumir, os meios podemos dividir em 3 tipos de meios. Primeiro tipo de meio, quando a gente fala de idolatria, um meio que é considerado idolatria. Por exemplo, você vai chegar e adorar alguém que não seja Allah subhanahu wa ta'ala com a intenção que aquilo que você está adorando vai levar você a Allah subhanahu wa ta'ala. Mesmo com essa intenção não vale, certo? Mesmo com essa intenção não vale. O segundo tipo que a gente pode mencionar, por exemplo, é bid'i. O que é tawassul bid'i? Tawassul bid'i é aquilo que é inovação. Você está inovando novos meios. Allah nos ordenou tomar os meios. Só que você deu uma ideia na tua cabeça, inventar um novo meio. Eu vou chegar perto de Allah fazendo aquilo. Para que a gente entender, um exemplo que aconteceu no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad achou um homem, esse homem, o nome dele Abu Israel, sabendo que o nome Israel significa o nome do profeta Yaqub, certo? Então o nome desse homem era Abu Israel. O profeta Muhammad achou essa pessoa parada no sol, não está sentada, e não está falando. O profeta Muhammad perguntou o que está acontecendo com aquela pessoa. Eles disseram, Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, ele fez promessa a se punir dessa forma. Sei lá o que aconteceu com ele, talvez ele desobedeceu a Allah subhanahu wa ta'ala e quis se punir dessa forma, que seja, não é nosso assunto. Então a pessoa, olha a forma que ele buscou. Ele diz assim, eu vou fazer promessa, ficar no sol, sem sentar e sem falar, por um tempo. O profeta Muhammad, quando viu ele fazendo aquilo, o profeta Muhammad disse para eles, a ordenar ele sair do sol, que ele deveria ficar na sombra, que ele deveria sentar, não deveria ficar de pé, e que ele deveria completar o jejum dele do dia e depois pode quebrar o jejum. Ou seja, aquela forma, aquele meio que aquela pessoa buscou para aproximar ele de Allah subhanahu wa ta'ala não é válida. É considerado uma forma bid'iyya. O que é forma bid'iyya? Forma que não é de acordo com sunnah. Talvez aquilo que ele fez não está errado. Talvez não tem nada de haram naquilo. Só que essa forma não é forma válida. Não é forma que o profeta Muhammad nos ensinou. Então, quando a gente toma os meios para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala, esses meios têm que estar de acordo com sunnah. Também outro exemplo, por exemplo, uma pessoa fala assim, olha, eu quero chegar perto de Allah, eu quero que Allah aceitar meu dua. O que eu vou fazer? Eu vou perto de um túmulo, esse túmulo de um virtuoso, e eu vou pedir a Allah, não vou pedir a pessoa que está no túmulo, não. Eu vou pedir a Allah diretamente. Porque eu acredito que o túmulo desse santo, esse virtuoso, é um lugar de misericórdia. Acredito que a misericórdia de Allah vai descer nesse lugar. A misericórdia de Allah vai estar nesse túmulo. Mas eu não vou pedir a pessoa que está no túmulo, eu vou pedir diretamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Eu somente vou estar nesse lugar. Então, esse meio, nessa forma, não é shirk, não é idolatria, pois ele não pediu ou não suplicou a pessoa que está no túmulo, ele suplicou a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas essa forma não é uma forma correta. Essa forma não é uma forma correta. Por que não é uma forma correta? Porque o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, não nos ensinou a fazer dua dessa forma. Certo? A pessoa fez ijtihad. O que ele fez? Eu acredito que esse lugar é lugar de misericórdia, então eu vou fazer dua nesse lugar. Mesmo, wallahi, talvez realmente esse lugar é lugar de misericórdia de Allah, talvez com que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que o túmulo ou é um pedaço do paraíso ou é um pedaço do fogo. Então pode ser que o túmulo desse virtuoso é um pedaço do paraíso, pode ser, mas dessa forma, desse jeito, não foi narrado. O profeta Muhammad não fez isso.
E os companheiros do profeta Muhammad não fizeram isso. Até foi narrado, tem algumas nações que alguns dos sábios do Islã fizeram isso. Yani, com o Imam Zahabi foi narrado que ele fez isso. Ele foi perto de um túmulo dos virtuosos, ele fez dua, mas para Allah. Não, presta atenção, gente, por favor, pelo amor de Deus, presta atenção. Estou falando fazer dua diretamente para Allah, perto de um desses lugares, certo? Então tem diferença entre fazer dua diretamente ao falecido, que ele te sustenta, que ele te faz, isso é shirk, certo? Então a gente está falando sobre os meios, e prestar atenção. Os meios são 3 meios. Meio que é considerado idolatria, meio que é considerado inovação, mas não chega a ser idolatria. Inovação é ainda haram, ainda errado, ainda não é a forma correta de fazer. Com o que a gente falou, eu vou me punir daquela forma. Eu fiz aquele pecado, eu vou me punir daquela forma. Não está certo. Igual aquele homem que ficou parado no sol e o profeta Muhammad ordenou ele fazer o quê? Ficar na sombra. Outro exemplo para que a gente entender o que é meio não permitido, meio que é considerado inovação não permitida. Por exemplo, 3 homens chegaram até a casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eles não acharam o mensageiro de Allah, acharam Aisha, a esposa do profeta Muhammad. E a Aisha dava fatwa, yani ela respondia as perguntas quando o profeta Muhammad não estava. Aquilo que ela sabia, ela respondia. Às vezes ela mandava eles perguntar a Ali ibn Abi Talib, o companheiro do profeta Muhammad, depende. Yani foi narrado que às vezes, em algumas questões ela foi perguntada, ela mandou perguntar a Ali ibn Abi Talib, outra vez mandou perguntar Ibn Abbas, enfim. 3 homens chegaram até a casa do mensageiro de Allah, não acharam o mensageiro de Allah, então perguntaram sobre aquilo que o profeta Muhammad faz das boas ações. A Aisha, a esposa do profeta Muhammad, respondeu: o profeta Muhammad faz aquilo e aquilo e aquilo. فَكَأَنَّهُمْ تَقَلُّوهَا. يعني, فَكَأَنَّهُمْ تَقَلُّوهَا significa que eles acharam pouca coisa. Acharam aquilo que a Aisha, a esposa do profeta Muhammad, que Allah seja satisfeito com ela, falou, pouca coisa. Então um deles disse: أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ وَلَا أُفْطِرُ. Enquanto eu faço jejum o ano inteiro. Eu não quebro o jejum. O ano inteiro eu estou fazendo jejum. Todo dia, todos os dias. E outro falou: وَأَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَلَا أَرْقُدُ. O segundo homem disse: enquanto eu rezo a noite inteira, todas as noites. Desde o começo até o final, sem sentar. Mesmo, estou morrendo, sem sentar ou ficar a noite toda. E o terceiro fala: وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاء. Enquanto eu não caso com as mulheres. Eu não vou casar com nenhuma mulher. Eu vou ficar sem casar. Certo? Vou ficar a vida sem casar. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam voltou, Aisha, que Allah esteja satisfeito com ela, narrou aquilo para o profeta. Disse que chegou 3 homens e um disse. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: أَمَّا أَنَا, enquanto eu فَأَصُومُ وَأُفْطِرُ. Enquanto eu faço jejum e quebro o jejum. Às vezes faço jejum, às vezes quebro o jejum. أَمَّا أَنَا, enquanto eu فَأَقُومُ وَأَرْقُدُ. Eu rezo e sento. Rezo e descanso. Enquanto وَأَمَّا أَنَا فَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء. Eu caso com as mulheres. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Quem segue um caminho que não está conforme minha sunna, não faz parte de nós. Ou seja, aquilo que os homens fizeram está errado. Por que está errado? Eles realmente tentaram buscar os meios. Eles tentaram chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Eles quiseram chegar a Allah subhanahu wa ta'ala, estar próximo de Allah. Só que a forma, o meio que eles usaram, inovação. Então, esse é o segundo tipo dos meios. Falamos que o primeiro tipo meio de idolatria. Adorar a pessoa que está no túmulo dizendo que ele vai te aproximar de Allah. Essa é idolatria. Ou inovação, você inventa uma nova forma. Uma pessoa fala: olha, eu sei lá, tem muitas formas, mashallah, a gente é bem criativo, a gente consegue inventar formas realmente. A terceira coisa, o terceiro tipo dos meios que é permitido, que isso aí que Allah nos ordenou tomar. A gente falou no início da aula que Allah disse no Surat Al-Ma'idah: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila. Ou vós que credes, temei Allah e buscai os meios para chegar perto dele, para chegar a ele. Então, quais são os meios? É o terceiro tipo que a gente vai falar agora. Qual tipo? Lícito. Um tipo lícito. Adorar Allah subhanahu wa ta'ala é buscar os meios que são lícitos. Um exemplo. Por exemplo, as boas ações. Yani, você vai buscar os meios, chegar a Allah subhanahu wa ta'ala através das boas ações. Por exemplo, você faz uma boa ação. Você faz uma boa ação. Essa boa ação, você vai intencionar que está fazendo aquilo para se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. Certo? Por exemplo, wallahi, eu vou jejuar como que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, por exemplo, um dia sim, um dia não. Esse é o jejum do profeta Davi. O profeta Muhammad falou que esse é o melhor jejum. Então uma pessoa fala: eu vou fazer o jejum dessa forma. Qual é a intenção? Estar próximo de Allah subhanahu wa ta'ala. Se aconteceu alguma coisa comigo, se eu estou passando por uma dificuldade, alguma coisa, eu vou levantar a mão e eu vou falar: oh Allah, pelas boas ações que eu faço, pelo jejum que eu faço, me perdoa. Pelo jejum que eu faço, resolve minha questão. Nesse caso, é permitido. Por que permitido? Porque você está buscando um meio permitido. Não pode levantar a mão e falar: oh Allah, pela honra do santo fulano. Não, isso não é permitido. A honra do santo fulano, oh Allah, pelo santo, não é permitido, certo?
Mas levantar a mão, por exemplo, e falar: oh Allah, pelaquela boa ação que eu fiz, ou por aquilo que eu estou fazendo, ou pelo Coran que eu estou aprendendo, pelo esforço que eu estou fazendo, facilita minhas coisas. Pode? Pode, não tem problema. Foi narrado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou a história de 3 pessoas. Essas pessoas ficaram presas numa caverna. E o profeta Muhammad fala que cada um começou a pensar sobre alguma boa ação que ele fez. Porque quando eles ficaram presos nessa caverna, quando eles entraram, caiu uma pedra grande e fechou a boca da caverna. Então eles se sentaram e disseram: nada vai nos salvar desse lugar, exceto uma boa ação. Cada um pensa numa boa ação que ele fez. E um deles disse: oh Allah, você sabe que eu chamei um deles, vou falar a história de cada um. Um deles chamou uma pessoa para trabalhar para ele, trabalhador. Só que esse trabalhador trabalhou e foi embora sem receber o salário. O que aconteceu? Ele não sabe. O que esse dono fez? Esse dono pegou o salário daquela pessoa que o direito dele, que não apareceu mais, ele comprou algumas ovelhas, certo? Comprou algumas ovelhas. Deixou essas ovelhas comendo, crescendo, casando, dando filhos, dando luz. Mashallah, cresceu demais. Alguns anos depois, voltou aquele homem. Falou para ele: olha, lembra, alguns anos atrás eu trabalhei contigo e não recebi um dinheiro. Aí o homem disse para ele, o dono disse para ele: olha, viu aquele lugar cheio de ovelhas, cheio de... Esse é tudo seu. Aí o cara falou: tu tá me zoando? Tá me zombando? Aí ele disse para ele: não, aconteceu isso e aquilo. Eu cuidei para você seu dinheiro e cresceu, esse é seu dinheiro. Então, quando o homem estava preso, disse: oh Allah. Quem estava preso na caverna é o dono. Disse: oh Allah, se tu sabe que eu fiz aquilo por sua causa, nos libera desse lugar, nos deixa sair desse lugar. O profeta Muhammad fala que conseguiram a pedra, conseguiram afastar um pouco a pedra, certo? Então cada um começou a pensar numa boa ação. Eu não vou falar a história de cada um, senão a gente vai demorar. A ideia é que a gente pode buscar esse meio, não é errado, não. Se você fez uma boa ação, pode fazer doar através dessa boa ação, dizendo: oh Allah, aquele dia eu fiz aquilo, eu fiz por sua causa, oh Allah, resolve, não tem problema, não é haram nesse caso, porque o meio permitido. Então, fazer tawassul, a gente fala em intermédio, colocar intermédio entre você e Allah, sua boa ação, correto, não tem problema. Por exemplo, você pode fazer um dos intermédios permitidos, ou os meios permitidos, os nomes de Allah. Em vez de pedir diretamente, certo? Oh Allah, tenha misericórdia de mim, oh Allah, resolve minha situação. Não. Você vai colocar intermédio. Como é que é intermédio? Em vez de falar para Allah subhanahu wa ta'ala diretamente fazer suas coisas, você vai falar: oh Allah, pelo seu nome Ar-Rahman. Oh Allah, um dos seus nomes é o misericordioso. Pelo seu nome, por causa desse nome, por sua misericórdia, tu me ensinou que tu é misericordioso. E você vai usar esse atributo como intermédio para chegar perto de Allah, para que Allah subhanahu wa ta'ala resolver suas questões. Então, esse é permitido. Temos os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, que são 99, na verdade são mais que 99. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Inna lillahi 99 asma. Allah tem 99 nomes. Man ahsaha dakhala al-jannah. Quem adora Allah através desses nomes entrará no paraíso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nesse hadith disse que Allah tem 99 nomes. Só que 99 nomes não é um número total. Não, Allah tem muito mais que 99 nomes. Só que a gente só sabe dos nomes de Allah 99. Porque em outro hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Resumindo só para porque não tem tempo, nesse hadith, nesse outro dua, o profeta Muhammad nesse dua disse: oh Allah, eu peço por cada nome que tu tem. Anzaltahu fi kitab. Revelou esse nome em seu livro. Ensinou esse nome a algum dos seus servos, ou que esse nome só tu que sabe. Ou seja, tem alguns nomes que a gente não sabe. Só Allah subhanahu wa ta'ala que sabe, que ele não nos ensinou sobre esses nomes. Por qual motivo? Allah tem muitos motivos, talvez a gente nem vai entender como que é. A gente sabe que nossa mente é limitada, a gente sabe que a gente não consegue, certas coisas a gente não consegue compreender. É por isso que, por exemplo, tem algumas ações no Islã, o jejum, por exemplo, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre o jejum, e o profeta Muhammad falou sobre o jejum, disse o quê? Exceto o jejum, eu recompenso. Presta atenção. A maioria das ações no Islã a gente terá recompensa. Quem faz aquilo será recompensado por aquilo. Quem faz aquilo terá um palácio no paraíso, terá casa no paraíso, terá. Só que tem algumas ações que a gente não sabe a recompensa. Um dessas ações é o jejum. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala que Allah disse: exceto o jejum, eu que recompenso. Mas qual é a diferença? Mas Allah recompensa todas as ações. Não. Eu que recompenso, nesse hadith significa que Allah não vai falar a recompensa porque a gente nem vai conseguir imaginar a recompensa. É muito mais além do que nossa imaginação. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadr. E uma das narrações, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadr. Allah criou tudo com limite. Ou seja, os nomes que a gente sabe são 99.
Tem mais que 99, tem mais que 99, mas a gente não sabe esses nomes. Por qual motivo? Tem muitos motivos. Tem muitos motivos. Um desses motivos que talvez a gente nem vai conseguir compreender. Talvez é algo muito além do nosso entendimento. Então você pode usar esse meio. O nome de Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Wakil. O nome de Allah, Al-Wakil. O que é Al-Wakil? O que significa Al-Wakil? Al-Wakil significa, eu não vou falar tradução literal, porque eu não gosto a tradução literal dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, porque na maioria das vezes dá errado. Como assim dá errado? A tradução dos nomes de Allah não vai dar o significado correto 100%. Então eu vou falar o nome em árabe, Al-Wakil. Al-Wakil significa aquele que todas as coisas precisam da sua permissão para fazer seus efeitos. De novo. Aquele, Al-Wakil, e aquele que todas as coisas precisam da sua permissão para fazer seus efeitos. Vou explicar para vocês. Allah disse no Coran, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ. Vou desligar aqui, alarme está tocando. Okay. Allah disse no Coran, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ. Que Allah sobre todas as coisas, Wakil. E a gente falou Wakil, significa que todas as coisas precisam da sua permissão para fazer seu efeito. E aí um exemplo, o fogo. O que o fogo faz? Qual é o efeito do fogo? Queimar. Só que para que o fogo queimar, precisa da permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso que quando o profeta Ibrahim foi jogado no fogo, o fogo não queimou. Por que não queimou? Porque o fogo não vai fazer o efeito sem a permissão de Allah. Porque Allah é o Wakil. Sabe o que é o Wakil? A tradução literal que está em português, guardião. Às vezes eles falam guardião, às vezes falam... tem muitas traduções, mas eu não gosto de traduzir os nomes de Allah. O nome de Allah você tem que saber em árabe e tem que saber a definição. O nome de Allah é o Wakil, aquele que todas as coisas voltam a ele para fazer seus efeitos. O fogo para queimar precisa da permissão de Allah. A faca para cortar precisa da permissão de Allah. Certo? Essas leis universais para fazer seus efeitos precisam da permissão de Allah. E por isso quando o profeta Ibrahim foi jogado no fogo, o fogo não queimou ele. Quando o profeta Ibrahim foi degolar o filho dele, a faca não cortou. Porque o nome de Allah é Al-Wakil. Al-Wakil, que você vai tomar água. Qual é o efeito da água? Mashallah, você ficar satisfeito. Se Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a água, matar você, ela vai entrar no seu sistema respiratório e você vai morrer. Então a água não fez seu efeito. Você pode pegar remédio e o remédio, subhanallah, dá efeitos que você não esperava, em vez de curar você, você vai morrer. Duas pessoas com a mesma doença, com o mesmo problema. Um pega remédio, Allah resolve o problema dele, um pega o remédio, acontece o problema maior. Porque todas as coisas precisam da permissão de Allah para fazer seu efeito. Os companheiros do profeta Muhammad, em uma batalha, cada um, depois da batalha, começou a falar, eu matei fulano, fulano foi eu que matei dos incrédulos, eu que... E Allah subhanahu wa ta'ala revelou o verso no Surat Al-Anfal, ensinando eles, dizendo, فَلَمْ تَقُتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُم. Vocês não mataram ninguém, Allah os matou, tu o matou. Allah subhanahu wa ta'ala é criador de todas as causas, Allah subhanahu wa ta'ala é que faz as coisas. Você, sem a permissão de Allah, nada ia acontecer. O fogo não queima, a faca não vai cortar. Então, isso chama o nome de Allah al-Wakil. Wallahi, se eu tenho alguma coisa, se eu preciso de alguma coisa de Allah, se eu quero um milagre na minha vida, o que eu faço? Então buscar esse meio. Oh Allah, pelo seu nome al-Wakil. Oh Allah, pelo seu nome al-Wakil, resolve o meu problema. Então você buscou o meio permitido. Qual é o meio permitido? O meio permitido, os nomes de Allah, os próprios nomes de Allah. Profeta Zacarias. Profeta Zacarias, Allah subhanahu wa ta'ala, disse que a esposa dele não dava luz. A esposa dele não dava luz, né? Por causa de um problema que ela tem de saúde. Estéril. A idade, estéril, nunca deu luz. Quando Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele, Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, Allah vai te abençoar com um menino chamado Yahya, João Batista. Ele disse, Anna yakunu li ghulam. Como que eu vou ter menino? Como que eu vou ter filho? Sem minha esposa de idade, estéril, eu sou idoso demais. Como que eu vou ter esse filho? Se não deu, a gente sabe que tem a idade, depois fica difícil para um conjunto de coisas que é complicado. Como que Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele, é fácil para Allah subhanahu wa ta'ala, é fácil para mim. Ele ainda estava meio assim, sabe? O coração precisa sentir tranquilidade. Disse o quê? Ij'al-li aya. Oh Allah, pode me mostrar um sinal? A gente sabe, essa história está no início da Surat Maryam. Se alguém quer ler essa história, no início do capítulo da Maria, ele vai encontrar essa história. Oh Allah, quero um sinal. E o que Allah subhanahu wa ta'ala vai falar para ele? Ayatuka alla tukallima an-nas. Enfim, Allah subhanahu wa ta'ala vai falar para ele que seu sinal, que você não vai conseguir falar com as pessoas. Só que quando você vai rezar, dirigir as orações, porque Allah ordenou ele rezar, Allah ordenou ele dirigir as orações. Falar com as pessoas não vai conseguir falar. Dirigir a oração, glorificar Allah, você vai conseguir. Se você quer chamar alguém, ou fulana, você não vai conseguir, não tem voz. Mas se você quer falar glorificado seja Allah, a voz vai sair. Vai dirigir a oração, a voz vai sair. Esse aí é seu sinal. Seu sinal que as coisas vai funcionar de acordo com aquilo que Allah quer. A gente falou que Allah é o Wakil. Todas as coisas precisam da sua permissão para funcionar. Sua garganta vai funcionar somente pela permissão de Allah. Vai falar somente aquilo que Allah quer falar. Rezar, Allah subhanahu wa ta'ala vai permitir ela fazer isso. Falar com alguém não vai acontecer. Esse é seu sinal. Por 3 dias. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ele glorificar ele.
Esse aí é o sinal. Quer saber como que Allah subhanahu wa ta'ala vai deixar sua esposa engravidar e você vai ter um menino? Esse aí é o sinal. Que você somente vai conseguir falar as coisas boas. Vai conseguir glorificar Allah, mas não vai conseguir falar com ninguém. Somente quando falar com as pessoas, vai somente conseguir falar com gesto. Mas para lembrar Allah, recordação, você vai conseguir falar perfeitamente. Por quê? Porque Allah é o Wakil. Então a gente pode usar esse meio, o meio permitido. Ou Allah, pelo seu nome, é o Wakil, resolve meus problemas. Ou Allah, o meio permitido não é permitido, permitido, porque estou adorando Allah subhanahu wa ta'ala através de seus nomes. Então, esse aí, resumindo, chama tawassul. Allah nos ordenou tomar os meios. Essa aula, com que a gente falou, é conhecida na Aqida, at-tawassul. At-tawassul, com que a gente falou, buscar os meios, o intermédio, pode ser permitido e pode ser ilícito. Quando que é permitido? Wallahi, se você está fazendo tawassul pelas suas boas ações, ou Allah, aquele dia eu fiz aquela boa ação por sua causa, ou Allah resolve meus problemas, ou Allah me ajuda, ou Allah, não tem problema. Pelos nomes de Allah, por exemplo, ou Allah pelo seu nome misericordioso, ou Allah pelo seu nome Ar-Rauf, ou Allah, não tem problema, pode fazer. E tem outro tawassul que não é permitido. Fazer, por exemplo, tawassul, invocando os mortos, por exemplo, falando, não, que esses mortos aí virtuosos, eles vão conseguir. Não tem. Certo, gente? Esse aí sobre a aula tawassul. A aula ficou clara, vocês entenderam? Alguém tem pergunta? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Por favor, só esclarece a forma correta da gente fazer doar. Ok. Fato. Ok, tá bom. Alguém tem mais? Ok, vamos responder a primeiro. Fazer doar, tem algumas, que o assunto de doar é um assunto muito grande, mas assim, para resumir, vou dar um resumo. Tem algumas coisas que a gente tem que considerar. Etiquetas. Essas etiquetas, a gente levantar as mãos, certo? A gente levantar as mãos, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Inna Allah yastahi an yarfa ilayhi al-'abd yadayhi fayaruddahuma sifran khaibatayn." Que Allah subhanahu wa ta'ala, quando o servo levanta a mão pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala não recusa. Então, levantar a mão. Como que é a forma de levantar as mãos? Levantar as mãos assim, levantar as mãos assim, levantar as mãos assim. Todas essas formas foram narradas. Talvez alguns muçulmanos não sabem que dá para fazer a mão desse jeito, como fazer doar. O profeta Muhammad fez a mão assim, fazendo doar, mas os sábios tem algumas divergências. Quando que faz a mão assim? Alguns falam que faz a mão assim quando você está fazendo doar contra, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, ou doar para prevenir algo ruim para acontecer contigo. Fazer assim para pedir as coisas boas. Enfim, para resumir, porque é um assunto muito grande. Levantar as mãos. Também das etiquetas, fazer doar pelo nome de Allah. Ou Allah, você faz seu pedido. Ou Allah, você faz seu pedido. Mas antes de fazer seu pedido, é bom sempre elogiar Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que é elogiar Allah subhanahu wa ta'ala? Mencionar os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala e elogiar Allah subhanahu wa ta'ala, glorificar ele, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, as lembranças que a gente sabe, depois a gente faz dua, certo? E eu não sei se você tem alguma pergunta específica no dua ou não, porque o assunto de dua é um assunto muito grande, mas isso aí é um resumo, né? Outro, quem perguntar? Jazakallah khairan, Sheikh. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. O senhor sabe, né? O senhor já viu os derviches? É um pessoal que anda rodando, rodopiando, aquele pessoal que rodopia? Sim, o senhor já sabe disso, né? Quer saber se aquela forma está certa. Eu não ouvi bem sua pergunta. As pessoas ficam o quê? Já viu aquele pessoal que fica rodopiando, chamado derviches? Ok, entendi. Tu tá falando das pessoas que ficam dançando? Eles rodam, não sei se aquilo é dança, eles ficam rodopiando, tá, é uma roda. Te explico, inshallah. Então, na verdade, assim, essas tudo são formas que tudo isso é inovação. Os companheiros, até antes dos companheiros, o profeta Muhammad nunca fez lembrança desse jeito, nunca fez recordação dessa forma. Os companheiros do profeta Muhammad nunca fizeram recordação dessa forma. Então, uma forma errada de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, ficar rodando, dançando, falando Allah, 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 tudo isso não é permitido. Geralmente quem faz isso, algumas pessoas que são sufi, que eles fazem isso, mas isso tudo não é permitido, não é para fazer isso. A gente tem que adorar Allah subhanahu wa ta'ala da mesma forma que o profeta Muhammad nos ensinou. O irmão Carlos pode perguntar? Oi, Sheikh, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Só para tirar uma dúvida, então, dessas três formas que o senhor falou, são os meios, né, para buscar Allah, idolatria, inovação, e a terceira seria as boas ações, é isso? São duas? Não, a terceira é o permitido. Então, a gente falou que tem tipo que é idolatria, tem tipo que é inovação, que os dois haram não é permitido, e tem tipo que é permitido. Esse permitido vai encaixar muitas coisas, tem muitas categorias.
através dos nomes de Allah, buscar os meios através dos nomes de Allah, certo? Buscar os meios através de suas próprias boas ações, certo? Através do dua. Então são várias categorias, a gente só mencionou alguns exemplos. Inshallah, eu vou mandar para vocês o material, até amanhã, inshallah, vou mandar um material com esses detalhes, inshallah. Porque são, mas essa é a ideia geral, entendeu? Tá bom, Sheikh. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Irmã Patrícia? Salam aleikum, Sheikh. Wa alaikum assalam. Ô, Sheikh, você mencionou que a gente, no duá, quando levanta as mãos para fazer duá, Allah subhanahu wa ta'ala, ele aceita isso? Sim. Tem alguma evidência que a gente possa dar? Porque se a gente ensina, agora, assim, quando a gente vai ensinar as pessoas, a maioria fala, me dá uma evidência, porque tem muitas informações, né? Aí tem uma. Tem uma no hadith que eu acabei de mencionar, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Inna Allah yastahi, por certo, Allah tem vergonha, ay yarfa ilayhi al-'abd, que o servo levantar as mãos, fayaruddahuma sifran khaibatayn, e Allah recusa a sua súplica. Yani, quando o servo levanta a mão, Allah subhanahu wa ta'ala aceita a súplica dele. Esse hadith do profeta Muhammad, hadith autêntico do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essa é a evidência. Tá bom, professor, jazakallahu khair. E só que deixa eu explicar uma coisa. Quando Allah subhanahu wa ta'ala aceitar nossas súplicas, não significa que ele vai fazer literalmente aquilo que a gente pediu. Não, sim, eu Allah entendo. subhanahu wa ta'ala disse no Surah Al-Isra: وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. O que significa وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ? Que às vezes a pessoa faz du'a, suplicando a Allah, pedindo a maldade e acreditando que ele está pedindo a bondade. Yani, oh Allah, quero o carro, oh Allah, por favor. E Allah subhanahu wa ta'ala no Surah Al-Isra dizendo que ele acredita que aquele carro é algo bom para ele. Enquanto compra o carro, primeiro dia vai dirigir o carro, acidente, já, alhamdulillah, foi embora. Oh Allah, quero aquela mulher, casa com aquela mulher, já a vida dele fica escura. Yani, problemas. Oh Allah, quero aquela pessoa, aquele homem, casa com ele, já tudo. Então, que Allah aceitar nossas súplicas não significa que ele vai fazer o que você está pedindo, porque talvez você está fazendo doar contra si mesmo. Oh Allah, quero aquela pessoa. Você fica com aquela pessoa, acaba a sua vida. Então, no Surah Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala está falando: وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. Tu está fazendo dua, achando que está pedindo a bondade, enquanto você está pedindo a maldade. Então, que Allah aceitar nosso dua não significa que ele vai fazer o que você quer. Não. Allah vai fazer o melhor para você. Alguém tem outra pergunta? Tá bom, jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Então, deixa eu ver, eu acho que alguém tinha escrito alguma coisa no chat quando estava falando. Irmão, alguns sufis recitam para a existência do Criador, específicos. Exatamente, irmão Yunus. Exatamente. Essas todas são formas que não é permitidas. A gente não pode buscar os meios da Allah subhanahu wa ta'ala dessas formas. Na Turquia, fazemos assim com as mãos e para baixo, quando queremos afastar algo. Sim, irmão Iverson, fazer dua dessa forma é permitido. Foi narrado que o profeta Muhammad fez dua dessa forma, e alguns dos sábios disseram, quando fazer a mão assim para afastar algo. Tem várias formas. Tem 5 formas de levantar a mão no dua, certo? Tem uma aquelas que fazem um pouco na igreja, também foi narrado. Enfim, não é nosso assunto. Alguém tem o irmão Omar? Salam alaikum, Sheikh. Wa alaikum assalam, irmão. Como está? Tudo bem? Bem. Tenho uma dúvida. Por exemplo, tem muito muçulmano. Vou dar uma da minha comunidade de libanês. Então tem muito que é buscar a aproximação de Allah, achando que só escutar o Coran ou escutando a Nasheed já vale. Isso é permitido ou não? Isso é um meio de estar perto de Allah? Ou é uma bid'ah? Escutar Coran e escutar Nasheed? Irmão, sobre escutar o Coran, claro que a gente escuta o Coran para chegar perto de Allah subhanahu wa ta'ala, nos aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala, no Coran, em muitos versos, nos ordenou recitar os versos de Allah subhanahu wa ta'ala, certo? Então tem muitos versos no Coran em que Allah nos ordena recitar os versos. Sobre Nasheed, permitido ou não é permitido? É permitido desde que não tenha palavras ruins ou está acompanhado com instrumentos que são proibidas, certo? Até foi narrado que o profeta Muhammad falava alguns Nasheed: Allahumma lawla anta mahtadayna wa la tasaddaqna wa la sallayna fa anzilan sakinatan alayna. Esse profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falava, ele escutou algum dos companheiros falando e o profeta Muhammad gostou e o profeta Muhammad repetiu. Então, é permitido, inshallah, não tem problema. Inshallah. Barakallahu. Mas tem um detalhe importante, irmãos, que tem um dos sábios, Al-Hasan al-Basri, disse: أنزل الله القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. Allah revelou o Coran para que as pessoas adoraram Allah praticando aquilo que está no Coran. Só que as pessoas estão adorando Allah recitando somente o Coran. Claro que a gente recita o Coran para a gente ganhar hasanat, mas aí não é só para adorar Allah recitando o Coran, não, para fazer o que está no Coran. Allah revelou o Coran para a gente fazer o que está nele, não é somente para recitar ele. Barakallahu fikum. Alguém tem outra pergunta? Jazakumullahu khairan. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا. شكرا بارك الله فيكم.